da Procafé, o palestrante, engenheiro agrônomo Marcelo Jordão. Seja bem-vindo, muito obrigado, recebe aí o nosso carinho, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite do Mosca e aos organizadores do evento e parabenizar, tá reunindo um time aí, a turma toda muito técnica, um assunto muito de qualidade. Então a ideia, o tema que o Mosca sugeriu que a gente apresentasse era falar um pouquinho sobre a renovação do cafeeiro, e dentro dos aspectos agronômicos para a escolha da cultivar, o que nós temos que analisar em tomar a decisão da cultivar a ser plantada dentro do programa de renovação. Então, o Felipe já falou muito das cultivares e as qualidades. Aqui a ideia não é a gente trazer assim uma recomendação, mas trazer uma recomendação, mas sim entender o que nós estamos avaliando para tomar decisão em relação ao cultivar. Eu fico sediado na região da Alta Mogiana, em Franca. Eu coordeno a unidade de pesquisas do Procafé lá. Está aqui o Lucas também comigo, o Leandro está aí também, o Eduardo. Lá nós temos uma área de 35 hectares irrigadas, temos experimentos, semelhante ao trabalho que é feito na nossa unidade Varginha. Nós conduzimos ensaios lá também. Temos ensaios de irrigação, controle fitossanitário, nutrição, cultivares, aproximadamente 100 experimentos por ano a gente vem conduzindo nessa unidade em Franca. Passou, voltando. Só um pouquinho. Está um pouco lento aqui o passador. Nós temos outras fazendas experimentais, duas em Varginha, que é a fazenda experimental de Varginha, onde acontecem os experimentos. Temos em Boa Esperança e agora também temos nas matas de Minas, Lajinha, lá uma fazenda experimental recente. Até o Matiello ficou lá uns 2 meses, Matiello? Já montou uma porção de experimento também para poder agregar de alguma forma para aquela região. Temos campos experimentais em outras regiões, 14 campos experimentais com a finalidade de desenvolver as novas cultivares, 300 profissionais envolvidos na fundação, recebemos mais de 5.000 pessoas em nossas unidades, atuamos na área de pesquisa e desenvolvimento, 45 cultivares registradas. O nosso programa de difusão em tecnologias, nós temos aí uma plataforma de cursos online da Fundação Procafé. Temos um programa de pós-graduação em parceria com a UNIU, mais de 500 alunos. Temos os nossos dias de campo, 4.000 pessoas por ano, e também o Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, que esse ano será em Poços de Caldas. Atuamos também... Peraí que tá... Acho que é melhor trocar, hein? Vai trocar o passador lá. Vamos ver. Esperar um minutinho. Qualquer coisa, se quiser passando também.
perfeito. Então atuamos, temos um programa de estação de avisos fitossanitários, temos laboratório de análise de folha, então a Fundação vem atuando em diversas áreas aí, contribuindo com a cafeicultura. Então estamos distribuídos aí nas principais regiões cafeeiras, atuando e contribuindo com o cafeicultor. Então, trazendo um pouquinho para a necessidade de renovação, né? Então, o cafeiro é uma planta perene. No passado, nós cultivávamos o café por bastante tempo, né? 40, 50, 80 anos, né? E hoje a exploração ela tem sido em períodos mais curtos, né? 20 a 30 anos, até mesmo períodos menores em função da mecanização. Isso também, principalmente tratando das áreas mecanizadas, a gente tem uma redução da ramagem lateral produtiva em função da atuação das colhedoras e também o manejo da desbrota interferindo de maneira significativa. Então, não desbrotou, nós temos uma renovação antecipada. Quando faz a desbrota, nós temos uma longevidade maior do cafeeiro. Então é sempre necessário recuperar e renovar os nossos cafezais para manter lavouras produtivas, modernas, espaçamentos adequados, para que o cafeicultor tenha rentabilidade. Então, quais os fatores que nós analisamos a nível de propriedade para tomar uma decisão de renovação? Primeiro, classificamos as lavouras, né? Lavouras boas, nós seguimos contratos normais. As lavouras recuperáveis são lavouras que existem um problema que é passivo de uma correção, ou um problema nutricional, ou um problema estrutural ali que uma desbrota consiga solucionar esse problema, uma correção de solo, uma recepa com repovoamento. Então você consegue recuperar aquele talhão, né, diante dessa situação. E as lavouras que nós entendemos que não é possível recuperar, classificamos como lavouras ruins, aonde não compensa a recuperação, seja por uma variedade inadequada, selecionada para um local que não se adaptou, seja por um espaçamento ou por excesso de falha, uma condição que a gente não compensa seguir com essa lavoura. Isso tudo manda muito ter uma relação direta com o preço do café, né? O preço que nós estamos vivenciando, aquele plano de renovação de uma propriedade, por exemplo, nós vamos adiando ali as lavouras que estavam com a produção intermediária. No preço do café de hoje ela tem uma rentabilidade até interessante. Então o preço é um termômetro importante no prazo que nós vamos renovar essa lavoura. Então aqui uma lavoura aí necessitando uma condição de renovação, e aqui o que nós desejamos em termos de produtividade, né? Esse é um arara que eu tirei a foto semana passada, aí no município de São Sebastião do Paraíso, irrigado, 2 anos e meio, primeira safra agora esse ano. E quais são os aspectos agronômicos que nós analisamos para tomar a decisão, qual variedade nós vamos adotar naquela fazenda ou naquele produtor? Eu entendo que o primeiro deles é o nível tecnológico e objetivo do cafeicultor. Nós recebemos muitas ligações da Fundação pedindo a indicação de qual cultivar. A primeira pergunta é tentar entender qual o perfil daquele cafeicultor. É um cafeicultor que tem assistência técnica, ele tem um programa nutricional estabelecido e personalizado para aquelas condições daquela fazenda, retira a amostra de solo, ele tem um programa fitossanitário eficiente, manejo proporcionando uma lavoura para alta performance. Qual o nível de mecanização que esse cafeicultor trabalha, né? Ele vai utilizar irrigação, ele tem a intenção de fazer o manejo de podas safra zero, ele tem a intenção de manejar desbrota. Então, para cada condição agronômica dessa, nós vamos ter a seleção de uma cultivar. Por exemplo, uma cultivar Catuai, quando você não desbrota, ela dura muito mais do que uma cultivar Mundo Novo sem desbrotar. Então, isso tem interferências. Um Catuai 2SL, ele proporciona um excesso de brotações. Então, se a opção for não desbrotar, talvez vamos ter que migrar para um arara, por exemplo, que quase não solta para o outro ladrão, né? O uso da poda também, nós temos cultivares que são mais responsivas à poda. Por exemplo, os porte alto, por exemplo, o Catucaiapa que nós lançamos,
é um material super responsivo ao sistema de poda safra zero. E por ser porte alto, ele tem uma capacidade de rebrota de ponteiro muito interessante. Enquanto que você partir, por exemplo, um porte baixo, o excesso de decote, a depender da altura, pode trazer aí uma redução na longevidade, no aproveitamento desse cultivar para o sistema de podas. A irrigação também um ponto muito importante, né? Aqui o experimento nós montamos na região da Mogiana, são 7 safras para vários cultivares, sequeiro e irrigado. E por que a irrigação é importante? Se a pessoa não for irrigar, o cafeicultor não for irrigar, nós temos uma Cauã que incrementou 15% da produção com o uso da irrigação. Olha quanto que o Mundo Novo incrementou em 7 safras, 114%. Então nós temos, o Felipe até mostrou, um comportamento de cultivares de maneira diferente em relação ao uso da irrigação. Então vamos entender o nível tecnológico, se esse cafeicultor vai optar pelo uso da irrigação ou não. Aqui a opção da desbrota, esse é um ensaio nosso em Franca, foram 10 anos com e sem desbrota dentro do mesmo talhão. Essa é a parcela com desbrota e aqui a parcela sem desbrota. Então realmente impacta na longevidade e impacta na decisão de qual cultivar nós vamos trabalhar em função do tipo de manejo que nós vamos adotar. O segundo ponto que eu acho importante é a adaptação ao ambiente, à região. Então, talvez isso seja muito importante, porque não adianta eu querer plantar um IBC12 na Mogiana, porque ele é bom aqui na região do Cerrado, lá ele não vai tão bem, né? Então, você conhecer os ensaios regionais das cultivares, preferencialmente com histórico, que é um trabalho que o Procafé vem fazendo, o Felipe e outras instituições de pesquisa vem fazendo, que é difundir esses materiais nas principais regiões cafeeiras do Brasil, e tem uma variação de comportamento em cada região, em cada microclima. Então vamos buscar aí o histórico, a informação existente no local. O segundo ponto, aí já na decisão de plantio, entender, por exemplo, como que é essa face de exposição ao sol. Se eu tenho um plantio norte-sul, existem cultivares que têm uma condição maior de escaldadura, né? Por exemplo, um plantio de Catucaí 2SL, numa condição norte-sul, aquele lado que o orvalho fica praticamente a manhã toda numa face da planta, em algumas regiões, proporciona uma condição muito intensa da ocorrência de foma, né, até mesmo a ferrugem. Então você optar por um material que tenha tolerância a essas doenças, isso vai trazer benefícios aí na sua produção. Áreas com friagem, né, em relação à altura do terreno. Quando a gente analisa a fazenda como um todo e o projeto que nós vamos implementar, nós temos regiões com ponto de escoamento de ar frio, né, mais pronunciado. Então você colocar, por exemplo, uma arara numa condição como essa, o material tem uma tendência de vegetar mais e não produzir. Esses fundos também, nós temos uma ocorrência maior de foma, então nós temos que optar, por exemplo, um Catucaí 2SL vai muito bem nos fundos da propriedade, que a gente tem observado. Então, até isso nós devemos aí observar, né, além do alinhamento, né? Então, só trazendo um exemplo prático, tem uma fazenda que a gente acompanha no município de Ibiraci, era um plantio de 80 hectares e o terreno tinha as suas particularidades e a gente precisava selecionar um local para colocar uma cultivar Bourbon que o proprietário tinha interesse nessa cultivar. Nós escolhemos o local de maior, local mais privilegiado em relação à ocorrência de doenças, preferencialmente onde o sol caminha dentro da linha, então você tem como escolher os locais dentro do mesmo plantio para poder colocar um aspecto agronômico que privilegia aquela cultivar. Aqui também, trazendo um pouquinho para a qualidade, né? Então, aqui é uma fazenda do Alisson, município de Boa Esperança, ele tem mapeado que dos 150 hectares dele, ele tem 30 hectares, 20 hectares com problema na qualidade de bebida. Ele todo ano dá café riado, né? Então, qual que é a estratégia em função da ocorrência de fungos que depreciam a bebida?
trabalhar materiais mais precoces nessa região, para a gente conseguir desocupar a planta mais cedo, deixar esse fruto por menos tempo exposto à umidade daquela região. Então a gente consegue também adotar, cultivar correta para uma condição também que se relaciona à qualidade da bebida, né? Então trazer a precocidade numa condição, num caso como esse. Deixa eu voltar aqui. Outro ponto importante é a gente analisar se existe praga ou doenças limitantes ou importantes ao cultivo naquele local. E o primeiro que eu entendo que é mais importante é a ocorrência de nematóide. Precisamos entender se é meloidógena incógnita ou paranaense, esses com potencial de dano maior, menos disseminado, ou se nós estamos falando do meloidógena exígua, né? Mais disseminado com potencial de dano menor. Então conhecer a existência desses nematóides, você tinha lá 30 cultivares para escolher, se tem paranaense incógnita, nós vamos reduzir para 3, 2, né? Então, a gente entender esse cenário, o que nós temos, é extremamente importante. A ocorrência de bicho mineiro, né? Às vezes está numa região que o bicho mineiro tem causado impacto e tem dificultado também o controle, através do controle químico. A gente pode optar, por exemplo, nessas seleções mais novas da cultivar Seriema para trazer uma segurança maior. É uma área de pastagem livre de nematóides, eu tenho um leque maior de variedades para a gente utilizar. Local de dificuldade do controle da ferrugem, por exemplo, quem está na região montanhosa, que tem dificuldades em pulverizar, eu tenho que fechar meu leque nas opções de cultivares que são resistentes à ferrugem. Eu sou obrigado, um cultivo orgânico, por exemplo, também eu sou obrigado a trabalhar com a resistência à ferrugem. Trouxe a foma também como limitante. Os catucaís têm uma tolerância muito boa. Região das Matas de Minas planta lá o 78515, né? O material que tem resistência a meloidóide exíguo e também a foma. Então, são materiais que se destacaram naquela região porque respeitou o aspecto agronômico relacionado à doença daquele local, né? Então, a gente tem que ter essa atenção especial. Então, aqui, nós fizemos essa folha técnica, né, Matias, em 2016. Antes de renovar uma lavoura, a gente fazia uma espécie de MIP na fazenda para entender como que estava a infestação de nematóide. E essas orelhas de onça que ficam debaixo do pé de café remanescente da varreção da colheita anterior, ele germina. Então é uma raiz muito sensível, onde o exíguo, a hora que ela nasce, ele já ataca o sistema radicular. Então a gente colocou lá, fazendo aí 20 pontos por talhão, retirando a orelha de onça e fazendo presença e ausência, né? Numa fazenda de 500 hectares, com aproximadamente 32 talhões. E a ocorrência foi, o resultado foi linear em relação à idade das lavouras. Então, as lavouras mais velhas, a ocorrência era da população em percentual maior. Então, uma maneira simples, que não precisa fazer análise para descobrir, por exemplo, a ocorrência do exíguo. Até porque, se for paranaense ou incógnita, visualmente a gente tem condições, porque ele tem uma condição bem destrutiva ali da planta como um todo, né? E aqui para entender, mas é exígua, eu não preciso de cultivar tolerante ou resistente. Aqui é um catucaí 2SL, solo arenoso, café em cima de café. Essa aqui é a parte que arrancou uma lavoura e plantou o 2SL, e aqui ao lado, plantado no mesmo dia, é o mesmo 2SL numa condição de pastagem. Então aí era um pasto, retirou a cerca, de cá arrancou a lavoura, e aqui aplicando bons nematicidas, né? Então mostrando que o pós-plantio, mesmo usando nematicida meloidógena exígua, você priorizar cultivar resistente, mesmo sendo exígua, deu diferença visual no arranque pós-plantio e tem dado diferença até hoje, mesmo utilizando nematicidas. Então, priorizar a tolerância ou resistência ao meloidógena exígua também eu entendo que é um ponto, um fator agronômico que deve ser considerado na decisão. Aqui já é um experimento nosso com meloidógena paranaense na Mogiana. Em volta tudo é IPR100. Aqui no meio de uma reboleira muito bem definida, nós montamos várias cultivares. Então, isso é resultado de primeira safra. Olha o potencial
destrutivo, né, desse nematóide. Então ali sobrou algumas cultivares que nós estamos selecionando e tentando melhorar para trazer outras alternativas, visto que nós temos poucas cultivares hoje disponíveis com segurança em relação a esses nematóides. Aí então, depois de ter definido esses 3 pontos, aí que nós vamos entrar em maturação. Do que sobrou, do que eu tenho, né, do que eu posso encaixar, aí nós vamos olhar para a maturação. Então aí nós temos aí a maturação, ciclo precoce, médio e tardio, em nosso favor. E quais são as vantagens de eu entender o quanto meu parque cafeeiro está muito tardio ou está muito precoce, para eu poder definir as novas cultivares? É porque nós temos aí uma condição de janela de cereja melhor, favorecendo até a nossa necessidade do dimensionamento pós-colheita. Se eu tenho uma fazenda bem escalonada, que seja ali 20% precoce, 50%, por exemplo, material de maturação média e 30% material tardio, eu tenho uma janela de cereja maior e tenho também uma necessidade de terreiro menor, necessidade de sistema pós-colheita menor. Então eu consigo trabalhar também, colocar a nosso favor a maturação desses materiais que são diferentes. Então, aqui para vocês terem ideia, colhido no mesmo dia, aqui em cima em Catuai 44, um Acauã 90% de verde, 178515, que é um material super precoce, 17% de verde, e ali um 2477, 48% de verde. Então eu vejo a escala de maturação dentro da fazenda como um ponto extremamente positivo que a gente pode considerar na seleção de cultivares. Por que eu entendo que a gente tem que considerar? Eu tenho visto fazendas extensas a altitudes muito elevadas, trazendo um pouquinho para o meu município lá, Ibiraci, Pedregulho, regiões mais altas, a 1.200 metros, fazendo plantios em escalas grandes de arara, né? E a colheita tem sido final de agosto, setembro. Então, na minha opinião, não tem sido... É um material extremamente produtivo, mas a gente precisa ter essa consciência no momento de planejar o plantio. Então, ver o que tem, fazer o percentual de maturação que temos naquela fazenda, aí sim nós vamos entender se essa fazenda precisa trazer mais precocidade ou materiais mais tardios no momento de plantar. Outro aspecto agronômico que eu acho muito relevante é a força de aderência do fruto à planta, tá? Porque a colheita mecanizada ela é realidade e é uma necessidade. Nós queremos hoje a colheita de lavoura na primeira safra com máquina, em função da falta de mão de obra e a dificuldade também que nós temos aí em preço de mão de obra, e também os problemas que a mão de obra talvez tenha causado em algumas regiões. Então, considerar a força de aderência do fruto à planta, eu entendo que é um aspecto que a gente tem que considerar. É produtiva? Beleza, mas colhe de máquina? Então, temos que levar em consideração. Outro ponto que a força de aderência pode nos auxiliar, esse é um ensaio que o Matiel até deu a ideia, deu uma chuva forte em Franca em 2016, e o Matiel pediu para a gente, ainda em maio, junho ali, avaliar o percentual de frutos que haviam caído no chão, né, após essa chuva. Então, a gente olha aqui, por exemplo, um Bourbon, com essa chuva que deu em maio, 50% do café já foi para o chão. Um material, por exemplo, um Acauã, 13%. Opa! Não. Deixa eu achar aqui. Porcentagem, aqui, ó, variação. 23% já tinha caído no chão, do Bourbon, e o Acauã, por exemplo, 16% havia caído no chão. Então, existem fazendas que têm locais que é difícil realizar o recolhimento do café remanescente, né, o café de varrição. Às vezes você pode colocar um arara, que é um material mais tardio, vai trazer uma segurança maior e uma redução em relação ao café colhido no chão. Então existem situações específicas que a gente pode priorizar cultivares mais tardios. Aqui é um 2SL, primeira safra irrigada, colhendo de máquina, né? Usa maturador, máquina bem ajustada. Então eu entendo que
conhecer a força de aderência do fruto à planta, ele vem favorecer nós que queremos aí mecanizar a nossa colheita desde o início. Outro ponto que eu acho importante considerar é a poda. Se meu foco é fazer sistemas de poda safra zero na minha fazenda, tem que optar primeiramente por cultivares que têm vigor para esqueletamento. E nós temos ensaios em Franca, plantado desde 2008, um ensaio nacional, que nós colocamos ele em sistema de poda safra zero há mais ou menos 8 anos, Lucas, 8 anos ou 10 anos. E tem cultivares que, quando passou a ser podada um ano sim, um ano não, ela perdeu vigor, perdeu ramo e praticamente, acho que seria uma realidade de um arranquio, uma renovação. Então a gente adotar cultivares que tenha aptidão, caso o interesse for trabalhar com o sistema safra zero, que eu acho que é o futuro do cafeicultor, é a adesão ao sistema de podas safra zero a partir de uma determinada idade. Então aqui está o vigor, né? Quando você acerta cultivar no manejo safra zero, o vigor da vegetação, o aumento de produção que esse sistema proporciona. E aí, por último, eu entendo que aí é a produtividade, que nada mais é que um reflexo de todas as decisões que você tomou em cima dos aspectos anteriores que eu falei para vocês. Primeiro porque produção é uma predisposição genética, a lavoura ela é produtiva, mas existe o fator adaptação a ambientes que também vem interferir na produção. Por exemplo, cultivar arara e catucaí 24-137 é um material que tem uma predisposição genética a alta produtividade e é um material que tem uma ampla adaptação a praticamente todas as regiões cafeeiras do Brasil. Então, é genética e ambiente muito bem adaptado às nossas condições. Então, e aí partindo aí a gente consegue, quando considerado todos esses aspectos agronômicos que nós mencionamos, a gente acertar um plantio, acertar uma cultivar. Aqui só comentando, esse é um catucaí APA, que é um 2SL de porte alto, lá na Mogiana. Esse vídeo é a sua primeira safra. O Matiel estava lá com a gente, ele achou que ia dar 80 sacas por hectare. Ele está até falando aí no vídeo, né? Estava mais barrigudo um pouquinho, né, Matiel? Ele achou que ia dar 80 sacas por hectare, nós beneficiamos o café, deu 104 na primeira safra, com 2 anos e meio, essa safra aí. E a proposta desse plantio era uma proposta de uma área destinada aos sistemas de poda safra zero, né? Então plantou uma cultivar porte alto, altamente responsiva ao sistema de podas, né? E aqui, esse filme eu fiz semana passada, é uma arara 3,80 por meio, na região da Mogiana. Nós vamos aplicar maturador nele agora sexta-feira, porque é um material tardio, mas através do manejo da irrigação nós antecipamos e vai entrar um maturador já de curto prazo, até mesmo porque na amostragem deu 13 litros por planta, em 5.200 plantas, dá mais de 100 sacas por hectare. Então, se você não antecipar essa colheita, você estraga a planta, né? Então, não é saudável para a planta ela enfrentar uma safra dessa, né? De 100 e poucas sacas por hectare com 2 anos e meio, né? E aqui, então, considerou os aspectos agronômicos, determinou a cultivar, agora tem que acertar o espaçamento, porque você pode também, nesse quesito, colocar tudo a perder. Esse aqui é um experimento nosso, ele tem mais de 12 anos em Franca, cultivar Catuai 62, conhecida por todos, espaçamento meio, 75 e 1. E aqui pegou aquele ano com um veranico muito expressivo, né? Sentiu muita safra, e aí 1 metro realmente trouxe danos à planta, danos irreversíveis, porque essa planta lá hoje, ela está cheia de buraco, morreu ramos plagiotrópicos, né? Porque aqui, para produzir 40 sacas por hectare no 1 metro, são 8 litros por planta. Para produzir os mesmos 40 sacos no meio, 4 litros por planta. Diante de um ano
escaldadura, temperatura alta, falta de chuva, qual planta vai depauperar mais, né? Então, a importância do espaçamento em preservar o vigor da planta, expor a planta em uma condição menor aí de estresse, né? É até interessante essa informação que os ensaios de genética que nós montamos, a gente plantava tudo de 1 metro, justamente para a planta expressar uma quantidade de litros por pé alta para mostrar se a planta teve uma redução no vigor já na primeira, segunda ou terceira safra. Então, quando você planta de meio metro, esses ensaios faz com que os materiais de baixo vigor durem por mais anos. Então, olha como um arranjo de espaçamento protege a planta de uma perda de vigor precoce. E depois também, na hora de decidir o local da cultivar, hoje eu acho difícil, assim, na área mecanizada, a gente planta tudo com drone, faz um mapa antecipado, estuda as linhas, analisa o solo, decide onde vai pôr cultivar, analisa os pontos de erosão para você corrigir a erosão antes mesmo de sulcar, né? Então a gente faz todo esse estudo para então, com o mapa pronto, você decidir em todos os aspectos que nós consideramos anteriormente. Aí no mapa você vai fazer o fechamento do arranjo das cultivares que você vai colocar. Até, por exemplo, uma área com declividade mais acentuada, por exemplo, que mecaniza e colhe de máquina, você coloca um material que tem uma saia mais alta, para a colhedora não estragar. Então a gente conflita até essas informações para tomar decisão antes de implementar a cultivar. Aí depois você arruma um GPS aí, que pode pôr em qualquer trator, hoje é muito fácil, né? Então, acho que a tecnologia está aí, de fácil acesso para usar. Isso daqui é lá na Fazenda Experimental de Franca. Qualquer tratorzinho aí, a gente põe lá o projetinho que a gente montou, que foi feito isso tudo antes, e aí sulca lá a área, deixa preparada. Se não houver necessidade de curva, a gente desmancha essas curvas, plantio em linha reta, privilegiando a mecanização, desde que não tenha risco, né? A gente avalia tudo isso daí. Quando necessário fazer curva, fazemos curvas mais suaves, né, ao ponto de que você está em cima de uma colhedora, você não tem essa percepção que você está fazendo uma curva. Então, depois aplica os corretivos no sulco, bem distribuído, bem aplicado. Tomar cuidado com falha nessa operação. Agora já trazendo um pouquinho para a implantação, né? Depois uma boa mistura, distribuição desses corretivos para evitar esse problema, né? A lavoura começou a amarelar, amarelou, já tinha aplicado nematicida, tinha feito tudo que você, qualquer coisa que imaginar. Aí abriu a trincheira, era um revolvimento inadequado dos corretivos aplicados em sulco. Então tem esses equipamentos, desde os mais simples e baratos aos mais complexos aí, que vem trazer uma condição aí interessante do preparo, principalmente para as áreas que nós temos plantado café em cima de café sem intervalo. É o correto? Não, mas a maioria das vezes o cafeicultor não quer esperar, então nós temos que fazer um preparo especial, né? Não só de revolvimento na área total, mas também no revolvimento na linha de plantio, para proporcionar uma condição mais favorável, né? Depois espera a terra assentar, se precisar passa um rolo compactador, sistema radicular, quando você tem um bom preparo, um preparo deficiente, mudas boas é importante. A muda mais bonita nem sempre é a muda boa, tem até uma folha técnica do Matiello, né, Matiello? Então essa muda o cafeicultor comprou, me ligou e falou: arrumei umas mudas muito boas. Aí ele plantou, eu fui lá ver, 7 dias de sol, a muda muito boa, que era a muda muito bonita, né, praticamente um índice de replantio muito grande. A mudinha pequena, com folhas pequenas, né, que era a muda feia, é a muda do tronco grosso, do sistema radicular profundo, né, equilibrado. Então é a muda que nós gostamos de trabalhar no campo, né? Nem sempre muda grande e muda bonita é sinônimo de muda boa. Aqui é tudo foto desse ano. A primeira aqui é tudo café em cima de café com meloidose adesiva, tá? Então à esquerda nós temos aqui um 24-137. Essas fotos são de semana passada.
A do meio é um Catucaí 2SL na Fazenda Terra Preta, que o Lucas está aqui. E a direita é um Catucaí 785/15 no município de Biraci, a 1.150 metros, uma área de muita exígua, e tinha um mundo novo lá que nunca produziu. Não produziu porque era uma face fria, a planta não estressava, ela dava lá 4, 5 floradas, o nitrogênio estava muito alto, então nós optamos em colocar o 785/15, que é um material super precoce. Qualquer veranicozinho ele está induzindo florada, um material que aparentemente resolveu o problema. O cafeicultor ia entregar até o arrendamento, porque não produzia o mundo novo, mas o problema era a variedade que estava no local errado, aí a gente ajustou isso daí. Manejo do vento, extremamente importante, né? Plantio de milho simples, aqui é uma região de 1.250 metros, na Mogiana, lá, essa área aí, muito difícil formar café nela. Aí você faz um manejo, quebra vento, parece que não está ventando, né? Aí quando a gente olha aqui do lado, ó, esse vento é constante, é muito difícil formar café nessa região, e um simples quebra-vento a gente consegue formar. Então aqui você pode plantar o milho, fazer o quebra-vento, que é a plantadeirinha, e o quebra-vento a gente não faz na hora que planta o café. Sucou a primeira linha, sucou a segunda, você já entra com o quebra-vento, ou quando não, você já faz o quebra-vento, já coloca mato na área total, depois vem manejando. Aí, chegamento de terra, uma prática que a gente vem fazendo, bem interessante, né? Vem reduzindo aí risco de tombamento. Você coloca um volume de solo no período que antecede a seca, por exemplo, então você distancia a insolação, você proporciona condição de umidade ali no chegamento de terra, né? Protege o sistema radicular. Depois aquela preocupação daquele sulco que forma aqui, ó, um volume de chuva, a terra já dá uma camada, nivela ali, então do ponto de vista da mecanização a gente tem convivido bem com essa técnica. Solos arenosos que nós temos bastante lá, nem todos têm a possibilidade de corrigação, a gente tem colocado uma matéria orgânica antes de fazer esse chegamento dessa terra, e chega a terra até quase no primeiro raminho plagiotrópico ali, sem nenhum problema, né? Então aqui é uma floradinha da cata, né? Um solo extremamente arenoso, cultivo sequeiro. E aí então a gente entende que quando a gente consegue casar esses aspectos agronômicos, né? Nível tecnológico do cafeicultor, você vai irrigar ou não, poda, espaçamento, a gente seleciona todos esses aspectos aí, considera isso na decisão de escolher uma cultivar, e a gente tem resultados muito interessantes, como esse arara que nós esqueletamos lá em Franca, e aí a safra alta dela veio com 133,1 saca por hectare. Então é um material também muito interessante, cultivar arara, adaptação aqui no sistema irrigado, sistemas de poda safra zero, entregando resultados muito interessantes de produção. Esse é um talhão de 13 hectares, é um talhão, não é muito grande, mas é uma amostra, eu entendo que significativa, para mostrar aí a escolha da cultivar, o bom manejo, o espaçamento adequado, o sistema irrigado. Então, eu acho que nós temos que fazer o que está ao nosso alcance, né, do ponto de vista agronômico. Nós temos as informações, eu acho que o conhecimento, a bagagem que a turma que está aqui, o Durval, o Marcelo, a turma mais antiga deixou para nós aí, desde o IBC, hoje nós estamos aí na fundação, mas tem muito conhecimento já foi estudado muita coisa, e a gente é só estudar, voltar um pouquinho, entender e fazer o que está na nossa mão. E se tiver que perder um pouco de produção ali, é pelo clima, né? Que aí é algo que a gente não consegue blindar 100%. A gente irriga tudo, às vezes o calor prejudica um pouco, mas na média é possível fazer uma cafeicultura aí altamente rentável. Deixando o convite para vocês aqui do nosso dia de campo, 23 de abril. Se vocês quiserem convidar todos aí a participar do nosso dia de campo em Franca, dia 23 de abril, na Fazenda Experimental de Franca. Obrigado. E agora sim, vamos agradecer o Alisson com a salva de palmas. O Matiel levantou aqui.
Que legal. Depois eu vou fazer uma pergunta no final, Felipe, Marcelo, Matiello. Se a gente não consegue fazer um software, Marcelo, onde a gente está colocando todas essas questões que você e o Felipe colocou, que tem as mais adubladas ainda. Não, mas aí no final tem, consulte o seu engenheiro agrônomo. Vamos abrir então, nós temos um tempinho aqui para perguntas aqui para o Marcelo. Alguém da brilhante palestra que ele proferiu para a gente aqui. Alguém se habilita em alguma pergunta? Acho que o pessoal entendeu tudo, Marcelo, foi legal então. Não, então? Felipe não vai fazer pergunta? Não vai? Durval, você não vai fazer nenhuma pergunta? Não, o Durval está quieto. O Kiabai também está quieto, então. Marcelo, obrigado. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza de ter vindo aqui com a gente aqui e colocar essas ideias aqui para que o pessoal tome decisão. Obrigado. Obrigado. Vou pegar um brinde para você. Ou então